Bom dia, meus queridos. Hoje eu vou falar sobre um assunto ao qual eu falo muito menos, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Mas é um tema muito bonito, muito interessante, vale a pena você escutar. Eu sei que às vezes os vídeos são longos. Se você quiser ter um pouquinho mais de conforto, assista pelo YouTube, tá bom? Mas eu estava estudando e venho estudado já nesse período, principalmente agora na teologia, sobre o Espírito Santo. E o primeiro documento foi feito no quarto século, no Concílio de Nicéia, onde vários padres, vários estudiosos da primeira igreja cristã documentaram, a trindade, pericorese, a unicidade das três pessoas, que é Deus Pai, Jesus o Filho e o Espírito Santo. E eu queria focar no Espírito Santo. Eu assisto aulas incríveis de teólogos que falam com muita propriedade sobre todos esses documentos, sobre a patrística, que foram aquelas pessoas que escreveram, documentaram após os profetas, e eles falam sobre o Espírito Santo de Deus. Tem vários documentos, mas não é minha praia e não é o que eu amo falar. Eu deixo isso com o Rodrigo Silva, que fala muito bem, com muita propriedade, e vários teólogos que dominam muito esse campo. O que eu gosto de falar é de mudanças, de praticidade, de vida transformada. E aí entra, sem dúvida, o Espírito Santo de Deus. Eu falo muito de Jesus, eu falo muito da palavra de Deus, eu falo muito de Deus. Queria focar então um pouco hoje mais no Espírito Santo de Deus. Eu não vou estar falando, porque eu já falei anteriormente, sobre os dons do Espírito, mas a experiência que eu tenho sobre o Espírito Santo de Deus está mais focado nesses versículos que eu vou ler para você agora. Então vamos lá. Eu queria começar lendo um trechinho de Mateus 28, 16 ao 20, você pode ler com calma depois na sua casa. Mas é a grande comissão, chamada ID, a missão que Jesus deu de levarmos o evangelho a todas as pessoas. E nesse trecho ele deixa aqui muito claro sobre as três pessoas em uma só, que a gente fala da trindade, pericorese, enfim. Então, Jesus fala aqui lá pelo versículo 18, segunda parte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. É o que eu tento fazer através da minha vida. Refletir um pouco da experiência que eu tenho com Deus, com Jesus, e assim ajudar outras pessoas a terem uma experiência também com Deus, com Jesus Cristo. Eu oro a Deus, eu tenho as minhas imperfeições, as minhas limitações, mas eu amo fazer esse trabalho. Não abandonei a advocacia, continuo atuando. Peguei um caso muito interessante ontem também, depois eu trago para vocês. Defender 2 jovens inocentes, mas esse é um outro assunto. Vamos focar aqui no Espírito Santo de Deus, Então, batizando as pessoas, fazer discípulos, vão a todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes ordenei. E eu sempre estarei com vocês até o fim dos tempos. Aqui, Jesus deixa muito claro dessas três pessoas, O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai, Deus, é muito fácil nós visualizarmos. Basta você olhar para a natureza, para tudo que acontece, você vê o poder de Deus em tudo hoje. Na sua própria vida, você olhando para o seu corpo, para o seu organismo, você vê o poder de Deus. Sobre Jesus também é muito simples. Você pega a Bíblia, pega o Novo Testamento, você vai entender, vislumbrar o que ele viveu, o que ele fez aqui na terra, algumas ações dele. Então, temos muito, é muito palpável conhecer Deus, Pai, e Jesus, o Filho. Mas o Espírito Santo, muitas pessoas até duvidam ou questionam. Tirando os neopentecostais ou os próprios pentecostais, eles têm um foco muito forte no Espírito Santo de Deus. A experiência que eu tenho
do Espírito Santo é mais focada no próximo versículo que eu vou ler aqui com vocês, que está... deixa me ver aqui. Engraçado, né? Marquei a página, mas marquei a página errada. O versículo está em João 14, do 15 ao 21. João 14, 15 ao 21. Vamos lá. Isso, eu tinha marcado outra página, mas faz parte, né? É ao vivo, então os erros acontecem. Aqui diz o seguinte, o título: Jesus promete o Espírito Santo. E o versículo, capítulo 14, versículo 15 diz assim: é bem interessante, é muito importante essa parte, vale a pena você meditar com muita calma depois nessa escritura. João 14, 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai. Olha só, você ama a Deus, obedeça aos mandamentos de Deus. Porque assim, desculpa, eu preciso falar isso. Muitas pessoas, eu amo a Deus, mas tem uma vida totalmente desregrada, promíscua, mas sai machucando muita gente, atropelando muitas pessoas. Já parou para pensar nisso? Isso agrada a Deus? Tem várias escrituras que falam que isso não agrada nem o Espírito Santo de Deus, nem Deus, nem Jesus, nem o Espírito Santo. E tem tem textos muito fortes quanto a essa realidade, que é um assunto para focar mais sobre pecado. Então, você ama a Deus, obedeça seus mandamentos. Qual uma das fontes para conhecer os mandamentos de Jesus? Está aqui, ó. Vamos lá. É a única fonte? Não é, mas ajuda muito, principalmente para quem está iniciando. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Então, assim, eu comecei a analisar minha experiência de vida e eu anotei aqui várias referências, vários atributos, melhor dizendo, do que significa para mim o Espírito Santo de Deus. Aqui nesse trecho está falando que é um conselheiro. Para mim, o Espírito Santo de Deus, eu coloquei aqui... eu tenho lido muito, que eu considero básico, mas é muito bom. Teologia do Dia a Dia, é um livro que tem me ajudado. Na verdade, ainda não tinha gravado nenhuma live com foco nesse livro. A igreja que eu frequento, a gente tem usado na escola bíblica dominical. Mary Riley. Meu inglês é péssimo, né? Espero que esteja correto. Teologia do Dia a Dia, um guia prático para crescer na fé. Eu acho que é um conhecimento básico, mas que ajuda muito, tá? Então, aqui tem uns questionários para você responder. Eu estava respondendo, né? O que eu entendo, como eu vejo na minha vida o Espírito Santo de Deus. Eu coloquei, na escritura que está dizendo consolador, eu coloquei ajudador, auxiliador, consolador, professor, guia, conselheiro. Então, assim, na minha vida eu vislumbro muito que é uma forma direta e totalmente ligada à minha mente. É como eu percebo na minha vida o Espírito Santo de Deus. É a única forma? É lógico que não. Se ele é a própria pessoa da Trindade, é óbvio que é muito mais poderoso que isso, mas na minha experiência sempre ouvi Deus falar comigo, o Espírito Santo falar comigo, e Jesus disse: eu estou indo embora e vou deixar alguém. A Bíblia deixa muito claro que é uma pessoa, não é consolação, é consolador, e por aí vai. Posso falar aqui horas sobre o quanto é uma pessoa da Trindade, mas em mim sempre foi muito forte essa ligação mental, emocional, espiritual, através de uma direção na minha vida. E eu costumo até falar mais sobre isso, porque Romanos 3:23 fala que quando existe uma vida desregrada, cheia de pecado, Deus não gosta. Ele é como se criasse um muro espiritual entre você e Deus. Não quer dizer que Deus te abandonou, mas quer dizer que você está freando a ação de Deus na tua vida. Imagina, se nós somos o templo de Deus, Deus vai querer habitar num corpo onde está indo
onde está desvalorizando a graça, onde está crucificando Jesus Cristo através do seu pecado do dia a dia, desenfreadamente, onde não há uma luta para ter um domínio próprio, para que a natureza divina de Deus, os frutos do Espírito prevaleçam. Então, assim, não é questão de punição, a questão é, nós precisamos, se amamos a Deus, precisamos buscar uma evolução. E a Bíblia usa uma palavra bem simples e prática, obediência. E o que eu percebo, quanto mais limpa está a minha consciência, mais conectado eu estou com o Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Porque a minha mente está desembaçada. Esse é o termo. Quando você está muito envolvido e cauterizando a sua mente, cauterizando a sua consciência, uma vida tão indisciplinada, tão desregrada, você vai queimando a sua consciência, você vai obscurecendo essa visão espiritual. E aí algumas pessoas falam que você estaria possuído por demônios. Eu não gosto de falar dessa forma, sabe por quê? Porque eu acredito que no meu relacionamento com Deus não tem espaço para demônios, não tem espaço para transferir responsabilidade para o outro, para alguém, para uma entidade. Eu acredito muito que na minha fé em Deus e não existe interferência nessa ligação direta minha com Deus do mal. É minha fé, é minha experiência. Eu acredito que funciona assim, eu acredito que funciona assim para você também. E eu vejo isso, essa aplicação na vida de várias pessoas na minha vida. Onde quando a pessoa começa a ter uma vida na luz, as coisas começam a mudar. Mas exige disciplina, exige esforço, claro. Paulo cansou de falar sobre isso. Jesus falou muito sobre isso. Então a Bíblia é repleta de situações que te desafia a evoluir, a crescer. É algo progressivo, né? Não é instantâneo. Aceitei Jesus, como eu falei esse dia, fui batizado, pronto, mudei e virei santo. Não é assim. É um processo, mas precisa de dedicação. Vamos lá, continuando aqui. Esse vídeo vai ficar longo, né? Eu gostaria muito que vocês assistissem no YouTube para pegar todo o contexto, até porque algumas pessoas às vezes veem um trechinho e depois, pô, André, fiquei preocupado com você. Não, cara, eu tô bem, graças a Deus, tô feliz. É porque às vezes a pessoa pega um trecho e já cria um estereótipo, né? Vamos lá, versículo, continuando aqui, João 14, o Espírito Santo, versículo 17, o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, não o conhece. Isso tem tudo a ver com o que eu falei sobre buscar a santidade. Você quer ter uma saúde mental? Você entendeu por que eu gosto mais de falar sobre Cristo do que o Espírito de Deus, ou Deus, do que alguns filósofos? Uma coisa não exclui a outra, porém aqui o ensinamento é amplo, é definitivo para mudança de vida, é transformador mais do que qualquer filosofia. Mas vocês os conhecem, pois ele vive com vocês, estará com vocês, não os deixarei órfãos. Jesus diz que nós teremos uma ajuda sempre. Ele disse isso, que ele iria, mas não ficaríamos órfãos. Teríamos esse ajudador, conselheiro espiritual. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais, mas vocês, porém, me verão, porque eu vivo em você. Eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Olha que relação bonita, porque o último vídeo eu estava falando sobre relacionamento. E essa escritura deixa muito clara dessa relação que existe entre eu, Deus, Pai, Deus Filho e Espírito Santo. E essa relação é importante que ela também reverbere em outras pessoas. Isso eu estou falando para mim e serve para você da mesma forma. Olha, incrível, porque essa escritura está falando exatamente isso, que existe uma relação profunda se você busca, mas você precisa buscar, ninguém aceita, ninguém quer mediocridade, Deus também não quer. Então precisa haver um esforço nosso em buscar
essa intimidade, essa relação, essa santidade com Deus. Aqui, versículo 20. Quem tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e eu me revelarei a ele. Sabe o que eu aprendi disso aqui também? A revelação de Deus, do Espírito Santo, é progressiva em nossas vidas. Hoje eu ainda me sinto imaturo demais nessa caminhada, porém eu tenho uma maturidade melhor do que quando eu comecei, há 30 anos atrás, mais ou menos isso. Então, irmãos, eu queria te animar, queria te encorajar a usufruir, a buscar o Espírito Santo de Deus, a aproveitar desse relacionamento com o Espírito Santo, para que você consiga ter vitórias na sua vida, para que você consiga ter mudanças na sua vida, para que você consiga se unir a Deus. Então aqui nesse vídeo ficou algumas dicas pequenas, mas práticas e fundamentais sobre transparência, sobre uma vida na luz, sobre busca, sobre obedecer os mandamentos de Jesus, de Deus. Só que você não está sozinho. Se você entendesse isso, não haveria mais depressão nem tristeza na sua vida, porque você pode e deve e consegue andar conectado com Deus o tempo todo, ou a maior parte do tempo, pelo menos. É isso, irmãos. Um beijo grande a todos, um ótimo dia, espero que tenha ajudado esse foco de uma obediência, de uma vida transformada com Deus, Jesus e o Espírito Santo na sua vida. Beijo grande a todos.